todos. Vamos continuar dando alguns exemplos de esboços 2D para a determinação do fluxo. Nós poderíamos trabalhar com o campo elétrico ou com o campo magnético, mas dessa vez vamos trabalhar com o campo magnético. Então, o problema é definido dessa forma. Faça um esboço 2D e obtenha o fluxo magnético para uma superfície aberta, limitada no intervalo x de 0 a 4 e y de 0 a 5. Então, esse é o limite da superfície. A gente vê aqui a expressão para o campo vetorial B, ele aponta na direção Z e ele tem um valor constante, ou seja, não varia em função das coordenadas x, y ou z. Então, aqui a gente tem o esboço 2D. É importante salientar que ele é obtido a partir do triedro direito. Ele é obtido a partir do triedro direito. Então, aqui você tem, aqui desse lado, aqui o eixo X, o eixo Y e o eixo Z. Observe o eixo Z aqui saindo na direção do leitor. Aqui também nós temos a representação do B com um valor constante, 4AZ. Então, esse campo vetorial ele é constante, apontando na direção do eixo Z. Veja que o eixo Z aqui apontando para cá. E os limites do intervalo de x variando de 0 até 4 e y variando de 0 até 5. Então, esse desenho aqui poderia estar no plano z igual a 0. Seria aqui na base desse plano, z igual a 0. Vamos continuar. Então, o que nós estamos determinando aqui é a expressão do fluxo magnético. Observe aqui a expressão do fluxo magnético, representado pela letra φ, com a unidade em Weber. A unidade de campo magnético é Weber. Aqui você tem o B, que é a densidade do campo magnético, e o produto escalar entre o B e o ds. Então, quando o ds é o elemento infinitesimal de área, que também é um vetor, e que aponta na direção perpendicular ao plano ds. Então, cada uma dessas aqui você vê a integral aberta, veja aqui a integral aberta aqui, né? Ela não tem esses limites, não tem o sinal de fechado. Então, o problema consiste agora em determinar a solução numérica dessa integral, que seria o fluxo sobre a superfície aberta. Então, o que é que você vai fazer? Primeiramente, vai substituir a expressão do B. O B é 4AZ, veja que aponta na direção AZ. E o ds, o elemento de área, também aponta na direção AZ. Então, fica AZ escalar AZ. Dois vetores são coincidentes. AZ escalar AZ dá valor 1 que pode ser substituído. Então, basicamente, nesse exemplo, primeiro exemplo, nós vimos a determinação do fluxo para um campo magnético constante. Então, você vai solucionar a integral e vai obter o valor numérico equivalente ao fluxo magnético, que no caso seria 80, né? 80 Weber, né? A unidade de fluxo magnético. Eu tenho aqui dois exercícios propostos, semelhante a esse, onde você deve desenhar, fazer o esboço 2D e obter o fluxo magnético, também para uma superfície aberta, limitada no mesmo intervalo, x variando de 0 a 4 e y variando de 0 a 5, a unidade
de metro. Então veja que as duas funções, os dois campos vetoriais dados nesse caso agora são campos que variam em relação ao x e ao y. Então o valor não é mais constante, né? Qual seria a expressão do fluxo obtido agora para esse campo vetorial aqui? Aí temos uma outra expressão também do cálculo do B para essa segunda expressão. Então aqui você tem exercícios propostos e pelo que a gente tem observado, os primeiros exercícios eles devem seguir um determinado exemplo para justamente o aluno poder desenvolver passo a passo as habilidades do desenho do esboço, a análise de cada etapa, determinação do DS, determinação do produto escalar, montagem da integral e solução. Então vamos continuar aqui um pouco mais na frente. Agora vamos fazer o esboço 2D e também determinar o fluxo magnético para uma superfície fechada. Anteriormente a gente viu uma superfície aberta. Então, nesse caso agora, nós temos o cálculo do fluxo para uma superfície fechada. Esse tipo de integral para a superfície fechada, ele aparece nas equações de Maxwell também duas vezes. E o importante aqui é você entender como é o significado de cada termo da integral. Então, esse volume, esse fluxo vai ser calculado por uma superfície gaussiana no formato de um cubo, com arestas variando de 0 a 1, o y também variando de 0 a 1 e o z também de 0 a 1. Então é um cubo, certo? Justamente nessa. Então, a primeira parte seria a determinação do esboço 2D. Então, aqui, observe dessa vez como esse esboço 2D ele tem que ser realmente trabalhado. Às vezes o aluno, né, ele fica com uma certa dificuldade, mas basicamente o triângulo direito é determinado pela regra da mão direita. Então, veja como esse desenho aqui está apropriado. Como assim? Ele permite a visualização. Veja o B aqui, apontando sempre para a direita. Por quê? Por que direita? Porque o B aponta na direção AZ. Então, aqui está muito bom de visualizar o eixo Z apontando aqui na mesma direção e o eixo Y aqui. Então, agora vamos por partes. Como foi determinado esse triedro direito? Primeiro, eu comecei com o X. O esboço foi feito assim. Primeiro, eu coloquei o Z aqui na horizontal, porque justamente ele está coincidindo com o B, era o que eu queria visualizar, então eu coloquei o Z na horizontal. E, obviamente, coloquei o Z, o Y aqui na vertical. Então, veja aqui, eu consigo visualizar muito bem aqui o campo vetorial B constante. Agora vamos observar o X. O X ele tem que estar apontando para dentro. Por quê? Pela regra da mão direita, se eu faço o X entrando para dentro e os dedos curvando na direção do Y, o polegar vai dar justamente a direção do eixo Z. Então, essa é a dificuldade que geralmente o aluno tem para a determinação desse esboço, né? Ele vai ter que determinar o sentido do X, que ele só pode estar aqui entrando para ser triedro direito, e aqui você vai poder visualizar. Então, agora uma outra coisa que é importante falar é que o eixo X, ele entra, então ele aqui é 0, e ele entra no plano até a distância x igual a 1. Então, a gente vai ter um cubo. Imagine aqui um cubo com essa base, aqui, que é com a base z igual a 1, y igual a 1 e uma profundidade x igual a 1. Então, esse é o cubo. A principal
a parte importante aí é o desenho e a visualização. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, é importante agora determinar o sentido do DS. O que é o DS? DS é o vetor área. Existe um vetor área associado a cada aresta do cubo. Esse sentido do DS é sempre perpendicular a essa aresta. Então, veja aqui que essa seta em vermelha é o sentido do vetor DS. Ele está perpendicular a essa aresta, como se ele estivesse em cima da aresta, né? E aqui também, do outro lado dessa outra aresta, você tem o DS perpendicular à aresta, para fora, sempre para fora. Nunca o DS vai ser para dentro, ele vai ser sempre para fora. Se ele é sempre para fora, nesse lado aqui desse cubo, você vai ter ele apontando na direção AZ. Do outro lado, vai ter apontando na direção menos AZ. Então, aí, ó, veja aqui, veja o B, o sentido do B, veja o sentido do DS. Então, esse integral que a gente vai calcular é uma integral fechada, calculada sobre cada uma das arestas do cubo. Agora, uma coisa importante, o B só existe em duas arestas. Quais são? Essa aresta aqui e essa. Nessa outra aqui, de superior e inferior, não existe B, então não precisa ser calculado. Então ele é igual a zero, porque o B é igual a zero. Certo? Então vamos prosseguir aqui um pouco mais. Então o que é que agora a gente vai fazer? Determinação e montagem da integral. Veja aqui a expressão do fluxo. Aparece aqui o símbolo fechado, a integral fechada do B escalar ds. E nós temos que determinar dois fluxos. O fluxo magnético da direita, fluxo magnético da esquerda. Então, vamos para o fluxo magnético da direita. Eu pego o B, aquele Bzinho da direita, ele aponta sempre na direção 4AZ. Aqui você tem o vetor unitário ds, sempre para fora da superfície, então AZ escalar AZ dá 1, certo? Então essa área aqui vai dar como resultado o produto dessa integral, né? 4 dx dy variando, x variando de 0 a 1, y 0 a 1. Ao outro lado, fluxo 2, você tem o ds apontando para fora, veja o sinal menos 4. Então vai dar o mesmo valor da integral da aresta da esquerda e da direita, eles vão se cancelar. É como se fosse o fluxo da superfície fechada, é um menos o outro, é o fluxo que entra menos o fluxo que sai, que são iguais, então o fluxo total é igual a zero, né? O fluxo total é igual a zero. Então eu tenho aqui também outro exercício proposto, na mesma linha de raciocínio. Faça o esboço 2D e obtenha o fluxo magnético para agora, né, nesse caso, o campo vetorial B variável, ou seja, não é mais uma função vetorial constante, ele varia. Mas vamos manter as mesmas arestas do cubo. X variando de 0, inicia em 0 até 1, Y também de 0 a 1 e Z de 0 a 1. Então, esse daí é um exercício proposto, e o que é necessário observar é que aqui você pode ter qualquer expressão para o B. Por exemplo, poderia ser B igual a 4xy, 4xyz a z. Então, esse B ele se aponta na direção Z, somente na direção AZ, mas ele varia em função do XYZ, né? Então, é interessante observar aí esse resultado. Também, qual seria o valor do fluxo obtido nessa situação? Então, esse exercício aí é semelhante ao anterior, sendo somente essa diferencial da expressão agora não é variável. Então, vamos continuar no próximo módulo.